Olá galera, vocês que estão acompanhando o Geomatec, vamos lá para a segunda parte da aula 2 de análise combinatória. Vamos continuar com problemas em que a ordem dos elementos alteram a natureza desse conjunto, beleza? Vamos lá. O exemplo 3 que trazemos para vocês diz o seguinte: quantos são os números pares e quantos são os números pares e 3 dígitos distintos? Então, como já conversamos, quando tiver tratando de números, quer dizer que esse problema é um problema em que a ordem dos elementos alteram a natureza do meu conjunto, certo? Além disso, esse problema traz algumas condições. Ele diz que para a gente contar esses números, devemos considerar que esses números deverão ser pares e de 3 dígitos em que esses dígitos são distintos, ou seja, eles não poderão ser repetidos, beleza? Observe que toda vez que temos um problema, geralmente a gente mostrava aqui quais eram os objetos que vocês poderiam escolher. Por exemplo, na aula 1 tinha exemplos em que os objetos eram o numeral 1, 2, 3, 4 e 5. Quando isso não vier especificando no problema, quer dizer que você vai ter que usar os números de 0 até 9. Vamos lá para você entender melhor. Então, nossos números deverão ter 3 dígitos, então 3 tracinhos, beleza? Na nossa caixa de possibilidades, como ele não especificou quem seriam esses objetos que poderíamos escolher para compor a posição desses dígitos, quer dizer que nós vamos ter que usar todos os números de 0 até 9, certo? Porque são com eles que nós conseguimos formar o nosso sistema decimal. Então, vamos lá. Se eu quero que eles tenham 3 dígitos, a outra restrição é que esse último elemento ele deve ser par. Por que ele deve ser par? Porque esse número de 3 algarismos tem que ser um número par. Quando é que o número é par? Por exemplo, 112. 112 é par porque eu sei que esse último número dele aqui, ele é par. Se o último número é par, então o número 112 ele vai ser par. Agora o 113. 113 ele vai ser ímpar, justamente porque o último número ele é ímpar. Então, é o último dígito quem diz se o número completo vai ser par ou se ele vai ser ímpar. Portanto, para compor esse último dígito, nós só podemos escolher entre os números pares. Olhando quem são os números pares na nossa caixinha de possibilidades, nós vamos ver que teremos 5 números pares. Logo, teremos 5 possibilidades de escolhas para esse dígito. Uma outra restrição está nessa casa. Observe que se eu quero que o número tenha 3 dígitos, eu não posso ter um número nessa composição. Por exemplo, 0, 1, 2. Porque 0, 1, 2 é a mesma coisa que 12. E 12 é um número de apenas 2 algarismos. E eu quero que ele tenha 3. Então, nesse caso, quando se tratar de números do nosso sistema decimal, o 0 ele não poderá aparecer nesse primeiro dígito. Então, quando for contar as possibilidades dessa primeira casa, nós vamos repor os números ímpares, porque os números ímpares agora podem sim aparecer aqui, só não podia aparecer nessa casa. E vamos considerar que, nesse caso, se eu decidir colocar o 0 nessa casa, observe que eu obedeço a condição de que meu número tem que ser par, porque 0 é par. Se eu coloco o 0 sai da minha caixinha de possibilidades porque eu preciso ter números distintos, dígitos distintos. Então, restaram quantos números agora para escolher essa primeira casa? Restaram 9 possibilidades de escolhas. Agora, suponha que eu não tenha escolhido 0, que na realidade eu tenha escolhido o numeral 7 para compor esse último dígito. Se eu tiver escolhido 7 para compor essa casa, observe que o 7 ele não poderá mais ser repetido nos outros dígitos. E além disso, qual é a restrição para essa casa? É que o 0 ele não pode aparecer aqui. Então, quando eu contar essas possibilidades, eu não posso considerar o 7 e nem posso considerar o 0. Logo, restaram quantas possibilidades? 8 possibilidades. Então, observe que nesse problema existe um depende, existe uma condição. Para definir quantas possibilidades tem para a primeira casa, a condição é se no último dígito eu coloquei o 0 ou se eu coloquei um número que seja diferente de 0. Se eu colocar o 0, eu vou ter 9 possibilidades. Se eu escolher um número diferente de 0, eu vou ter apenas 8 possibilidades.
Lembrando que aqui, né, teria que ser um número par. Mas enfim, para essa ideia, o 7 também pode ser usado para esse exemplo, que é apenas para definir as possibilidades. Então, nessa situação, nós vamos ter que dividir esse problema em dois casos. Os casos são os casos em que o último dígito desses números é igual a zero e o caso em que o último dígito ele deve ser diferente de zero, porque nós vamos ter possibilidades diferentes. Então, nós vamos separar essa contagem em duas contagens, onde eu vou ter a contagem dele ser igual a zero ou dele ser diferente de zero. Observe que aqui veio o conectivo ou. Então, lembra? Quando temos o conectivo ou, significa que ao final dessa contagem nós vamos ter que somar os valores que encontrarmos em cada caso. Então, vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso, vamos considerar em que o último dígito ele é igual a zero. Então, são 3 dígitos. Nossa caixinha de possibilidades são todos os números de 0 até 9. E esse zero, nós vamos considerar que ele vai estar na última casa. Então, nós vamos fixar o zero, porque nós estamos dizendo que o último dígito ele é igual a zero. Então, o zero já está fixo aqui. Então, eu não posso mais contá-lo nessas outras certo? Então, para essa primeira casa, o zero já não entra mais na contagem, porque ele apareceu aqui. Então, restaram quantas possibilidades? Restaram 9 possibilidades. Certo? Para o segundo dígito, vão restar apenas 8 possibilidades. Por quê? Considere que na primeira casa, por exemplo, eu tinha escolhido o numeral 6. Se eu escolhi o numeral 6, então o 6 não poderá mais ser considerado porque os números deverão ser distintos. Então, se o zero já está fixo, então não pode ser contado. O 6 eu escolhi na primeira casa, também não pode ser contada. Restaram quantas possibilidades? 8 possibilidades. Para definir se vamos multiplicar ou somar, vamos observar que nós escolhemos o primeiro dígito e o segundo dígito. Logo, se coube o conectivo i, então significa que nós vamos ter que multiplicar as possibilidades. Lembrando que quando você fixa um número, essa multiplicação você não vai realizar com um número fixo não, tá? É somente com as possibilidades. Então, é apenas 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Significa que existem 72 números em que o último dígito é 0. Tá ok? Vamos lá. Agora, o caso em que o último dígito é diferente de 0. Então, nós temos 3 dígitos. A nossa caixinha de possibilidades, nesse caso, nós vamos ter o 2, o 4, o 6, o 8 e o 0. Por quê? Porque nós vamos agora contar quantas são as possibilidades para o último dígito. Observe que agora nós não vamos mais fixar, por quê? Porque ele tem que ser diferente de 0. Significa que o 0 não poderá entrar nessa contagem. Só coloquei os números pares porque ele disse que a condição é que a última casa, o último dígito, ele tem que ser par. Se ele tem que ser par e o 0 não pode ser escolhido, então, restam quantas possibilidades aqui para a gente? Exatamente, 4 possibilidades. Agora, vamos contar a primeira casa. Nesse caso, vamos repor os nossos números ímpares na nossa caixinha de possibilidades. Então, vamos lá. Para essa primeira casa, nós vamos ter quantas possibilidades? 8 possibilidades. Por que 8 possibilidades? Considere que eu tenha escolhido 6 para compor essa casa aqui. Certo? Então, eu escolhi o 6. Se eu escolhi o 6, então o 6 não poderá ser mais contado. Além disso, nós observamos que o 0, ele não pode aparecer nessa primeira casa. Então, o 0 também, ele sai dessa contagem. Logo, restaram quantas possibilidades aqui? Exatamente 8 possibilidades. Agora, considere que, além de escolher o 6 para essa primeira casa, eu tenho escolhido aqui o 3 para essa, certo? Então, veja o seguinte, eu escolhi o 6 não pode aparecer. Escolhi o 3 não pode aparecer. Só que agora o 0, ele volta para a contagem. Observe que antes o 0 não podia entrar na contagem aqui. Agora, vamos contar essa possibilidade, então o 0 volta para a caixinha de possibilidades. Somente o 6 e o 3 não pode ser repetido. Restaram quantas possibilidades?
3, 6, 7, 8 possibilidades de escolha. Então, nós vamos ter 8 possibilidades de escolhas para o segundo dígito. Para definir se vamos multiplicar ou somar, vamos pensar. Tivemos que escolher o primeiro dígito e o segundo dígito. Lógico, logo, se coube a presença do conectivo i, então significa que nós vamos ter que multiplicar os elementos. E escolhemos também o terceiro dígito. Então, novamente, nós vamos multiplicar. Então, será 8 vezes 8 vezes 4, 256 possibilidades para o caso em que o último dígito aqui, ele não poderá ser igual a zero, ou seja, ele é diferente de zero. Então, vamos lá. Verificando isso, nós temos que, para o caso em que o último dígito é igual a zero, nós encontramos 72 possibilidades. Para o caso em que ele é diferente de zero, encontramos 256 possibilidades. Como aqui o caso, ao separar, nós podemos fazer a seguinte leitura: é igual a zero ou é diferente de zero, a presença do conectivo ou permite que agora a gente aplique o princípio aditivo. Então, é só fazer agora 72 mais 256, nós teremos 328 possibilidades. Beleza? Caso você não tenha compreendido algum detalhe, é interessante que você volte ao vídeo, faça suas anotações e, se ainda permanecer com dúvidas, pode nos consultar por meio do nosso e-mail ou do nosso blog, beleza? Continue assistindo as nossas aulas, exercite por meio das atividades que consta o link aí na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se, marque também o sininho para que você seja notificado e possa ser a primeira pessoa a assistir às nossas aulas, beleza? Vamos lá? Se preparando? Tchau, tchau, até a próxima!